Estudo sobre o Evangelho de Marcos, parte 71, 11 de julho de 2023. Marcos, capítulo 15, do versículo 33 a 38. E quando chegou a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparastes? E alguns dos espectadores, ouvindo isto, disseram: eis que ele está chamando Elias. E alguém correu e encheu uma esponja com vinho azedo e colocou-a sobre uma cana e deu-lhe de beber, dizendo: espere, vamos ver se Elias virá para derrubá-lo. E Jesus deu um grande clamor e deu o seu último suspiro. E a cortina do templo se rasgou em duas partes de alto a baixo. Marcos 15, 33 a 38. Temos nestes versículos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as mortes são evento solene. Nada em toda a história de um homem é tão importante quanto o seu fim. Mas nunca houve uma morte de importância tão solene como a que está agora diante de nós. No instante em que nosso Senhor deu o seu último suspiro, a obra de expiação pelos pecados do mundo foi realizada. O resgate pelos pecadores foi finalmente pago. O reino dos céus foi totalmente aberto a todos os crentes. Toda a sólida esperança que os homens mortais desfrutam sobre suas almas pode ser atribuída ao abandono do Espírito na cruz. Observemos nesses versículos os sinais e maravilhas visíveis que acompanharam a morte de nosso Senhor. Marcos menciona dois em particular que exigem nossa atenção. Um é o escurecimento do sol pelo espaço de 3 horas. A outra é o rasgar do véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo do templo. Ambos foram eventos milagrosos. Ambos tinham, sem dúvida, um significado profundo sobre eles. Ambos foram calculados para prender a atenção de toda a multidão reunida em Jerusalém. A escuridão atingiria até mesmo gentios irrefletidos, como Pilatos e os soldados romanos. O véu rasgado atingiria até mesmo Anás e Caifás e seus companheiros incrédulos. Provavelmente havia poucas casas em Jerusalém naquela noite em que os homens não diriam: nós ouvimos e vimos coisas incomuns hoje. O que a escuridão miraculosa ensinou? Ensinava a extrema maldade da nação judaica. Eles estavam realmente crucificando o seu próprio Messias e matando o seu próprio rei. O próprio sol escondeu o rosto com a visão. Ensinava a excessiva pecaminosidade do pecado aos olhos de Deus. O próprio Filho de Deus precisa ser deixado sem a luz animadora do dia, quando ele se tornou pecado por nós e carregou nossas transgressões. O que significou o milagroso rasgar do véu? Ensinava a abolição e o término de toda a lei judaica de cerimônias. Ensinava que o caminho para o lugar mais santo de todos estava agora aberto a toda a humanidade pela morte de Cristo. Hebreus 9:8. Ensinava que tanto os gentios como os judeus podiam agora aproximar-se de Deus com ousadia por meio de Jesus, o único sumo sacerdote, e que todas as barreiras entre o homem e Deus foram derrubadas para sempre. Que nunca nos esqueçamos da lição prática do véu de renda. Tentar reviver o cerimonial judaico na Igreja de Cristo, retornando aos altares, aos sacrifícios e ao sacerdócio, nada melhor do que fechar novamente o véu rasgado e acender uma vela ao meio-dia. Que nunca nos esqueçamos da lição prática da escuridão milagrosa. Deve levar nossas mentes para aquela escuridão das trevas que é reservada para todos, os incrédulos obstinados.
Judas 13. A escuridão suportada por nosso abençoado fiador na cruz durou apenas 3 horas. As cadeias das trevas que prenderam todos os que rejeitam sua expiação e morrem em pecado serão para sempre. Observemos em segundo lugar, nestes versículos, quão verdadeira e realmente nosso Senhor Jesus Cristo foi feito maldição por nós e carregou nossos pecados. Vemos isso surpreendentemente revelado naquelas palavras maravilhosas que ele usou na hora 9. Meu Deus, por que me desamparaste? Seria inútil pretender sondar toda a profundidade de sentido que essas palavras contêm. Eles implicam uma quantidade de sofrimento mental como somos incapazes de conceber. A agonia de alguns dos servos mais santos de Deus tem sido ocasionalmente muito grande sob a impressão do favor de Deus sendo retirado deles. O que então podemos supor foi a agonia do Santo Filho de Deus quando todo o pecado de todo mundo foi colocado sobre sua cabeça, quando ele sentiu culpado, embora sem pecado, quando sentiu o semblante de seu pai desviado dele. A agonia daquela temporada deve ter sido algo além da compreensão. É uma coisa alta, não podemos chegar a uma compreensão disso. Podemos acreditar, mas não podemos explicar e descobrir com perfeição. Uma coisa, no entanto, é muito clara: essa é a impossibilidade de explicar essas palavras, a menos que recebamos a doutrina da expiação de Cristo e substituição pelos pecadores. Supor, como alguns se atrevem a fazer, que Jesus não era nada mais do que um homem, ou que sua morte foi apenas um grande exemplo de autossacrifício, torna esse seu grito de morte totalmente ininteligível. Faz com que ele pareça menos paciente e calmo na hora da morte do que muitos mártires, ou mesmo do que alguns filósofos pagãos. Uma explicação por si só é satisfatória. Essa explicação é a poderosa doutrina bíblica do sacrifício vicário de Cristo e substituição por nós na cruz. Ele proferiu seu grito moribundo sob a forte pressão do pecado do mundo colocado sobre ele e imputado a ele. Observemos por fim nesses versículos que é impossível ser abandonado por Deus por um tempo e ainda ser amado por ele. Não precisamos duvidar disso quando lemos as palavras moribundas de nosso Senhor na cruz. Nós ouvimos dizer a seu Pai: por que você me abandonou? E ainda dirigindo-se a ele como: meu Deus. Sabemos também que nosso Senhor foi abandonado apenas por um tempo e que mesmo quando abandonado, ele era o Filho amado em quem tanto em seu sofrimento quanto em seu fazer o Pai se comprazia. Há uma profunda instrução experimental nisso que merece a atenção de todos os verdadeiros cristãos. Sem dúvida, há um sentido em que o sentimento de nosso Senhor de ser abandonado era peculiar a si mesmo, uma vez que ele estava sofrendo por nossos pecados e não pelos seus. Mas, ainda depois de fazer essa concessão, permanece o grande fato de que Jesus foi por um tempo abandonado pelo Pai e ainda assim foi o Filho amado do Pai. Como foi com o grande cabeça da igreja, assim pode ser em um sentido modificado com seus membros. Eles também, embora escolhidos e amados do Pai, às vezes podem sentir o rosto de Deus afastado deles. Eles também, às vezes, por doença do corpo, às vezes por aflição peculiar, às vezes por descuido de andar, às vezes por Deus. Torna-se crente que se sente abandonado, aprender com a experiência de nosso Senhor e não ceder ao desespero. Sem dúvida, eles não deveriam se contentar com sua posição. Eles devem examinar seus próprios corações e ver se não há algo secreto lá que faça com que seus consolos sejam pequenos. Jó 15:11. Mas não escrevam coisas amargas contra si mesmos,
e concluam apressadamente que são rejeitados para sempre ou são autoenganadores e não têm graça alguma. Que eles ainda esperam no Senhor e digam com Jó: ainda que ele me mate, nele confiarei. Jó 13,15. Que eles se lembrem das palavras de Isaías e Davi: quem entre vocês teme ao Senhor, que anda nas trevas e não tem luz? Porque você está abatida, ó minha alma, e por que você está perturbada dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Isaías 50:10, Salmo 42:11. Amém e amém. Deus vos abençoe este dia.